Olá, sejam todos bem-vindos ao Ação Sustentável. Aqui analisamos como as questões ambientais têm influenciado o agro brasileiro e mundial. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre a vanguarda da descarbonização com o hidrogênio verde. Vamos conhecer uma inovação que navega ao futuro da energia limpa. O Itaipu Parktech lançou o primeiro barco 100% movido a hidrogênio verde da América Latina. A embarcação posiciona o Brasil à frente no cenário internacional de tecnologias sustentáveis para o setor hidroviário. Esta tecnologia, que transforma água em combustível, foi apresentada na COP30 em Belém. Para este bate-papo, a gente recebe Alexandre Gonçalves Leite, que é diretor de tecnologias do Itaipu Parktech. Alexandre, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Alexandre, a primeira pergunta é sempre a clássica, né? Como surgiu a ideia de desenvolver esse barco 100% movido a hidrogênio verde? Bruno, a gente tem aqui no Itaipu Parktech há mais de 12 anos já a produção de hidrogênio verde, tá? Nós já estamos na vanguarda da geração da operação e manutenção há 14 anos. Então, e temos vários P&Ds, vários nichos que a gente atua exatamente na descarbonização, tendo como pilar o hidrogênio verde. E num estudo que nós fizemos num roadmap, foram vistas várias possibilidades, e uma delas é a parte de mobilidade, né? Então é uma área que a gente tem atuado bastante, com muitas pesquisas em armazenamento em estado sólido do hidrogênio verde, pesquisas com combustão a hidrogênio verde, e uma delas, é claro, uma dessas vertentes que a gente tem é a utilização da fuel cell, que é uma célula combustível alimentada por hidrogênio e que gera uma tensão, uma diferença de potencial que alimenta um motor elétrico, tá? E isso vale tanto para a parte de mobilidade, que nós estamos falando de automóveis, ônibus e caminhões, mas também para a parte náutica. E como que surgiu a ideia, né? Nós tínhamos essa proposta já há algum tempo, e com a COP veio. Nós somos um parque tecnológico voltado para a transição energética, e junto com a Itaipu, nessa parceria que nós tivemos com a Prefeitura também de Belém e com a FADESP, que é a Fundação da Universidade Federal do Pará, nós já tínhamos um projeto que é a utilização aos UVRs, né, que são as unidades de valorização de resíduos sólidos, e naquelas ilhas adjacentes que temos em Belém, o pessoal faz a coleta no remo, para você ter uma ideia, tá? E às vezes também em barcos antigos que poluem, né, soltam, além de soltarem CO2 no ar, soltam também, jogam querosene na água. E aí foi essa decisão, vamos fazer, né, já que nós estamos fazendo uma valorização da coleta de resíduos sólidos, então vamos fazer também a coleta. E aí a gente juntou o útil ao agradável e falou, vamos fazer um barco 100% a hidrogênio verde que possibilite, né, essas associações fazerem essa coleta de forma sustentável. E aí a gente está falando aí de um combustível limpo, né, que não emite gases do efeito estufa, que é o causador aí do aquecimento global, e a gente está nesse epicentro dessa temática de transição energética, e aí a gente pode falar que o Brasil está nessa vanguarda. A gente tem aí diversas tecnologias que são utilizadas para que a gente consiga se adequar e melhorar e trazer tecnologia para a gente diminuir esses gases do efeito estufa, diminuir a utilização de combustíveis fósseis, e trazer esse barco, né, para utilização, né, especificamente da coleta de resíduos sólidos, né, vamos dizer, coleta de lixo nesses rios. Isso quando a gente olha para uma proporção talvez um pouco maior, né, olha de uma forma global, a gente está colaborando aí, assim, nem sei em quantos % com o meio ambiente, com toda essa cadeia, né?
Você falou a palavra certa, é uma cadeia, né? Então, e você tem ganhos em todas as vertentes, né? Economia circular, você tem também social, né? Você imagina, eles atravessavam a Baía ali de Belém para ir catar os resíduos sólidos do outro lado, né? Então você consegue juntar a ecologia, né, o meio ambiente. Então você fala de transição ecológica, transição energética e também a parte social. E o que é importante, a gente tem, claro, por sermos da instituidora, nossa instituidora ser Itaipu Binacional, então o Itaipu Parktec, ele tem ele é voltado para a transição energética, né, que é o seu nicho principal, é o seu core. E a gente já desenvolve isso em várias etapas, em várias frentes da transição energética, seja com a utilização de wood frame, por exemplo, em casas que a gente constrói, seja na parte de indústria 4.0 e, claro, na parte de hidrogênio verde. Então, é muito simples que você pega a água, o hidrogênio verde nada mais é que você pegar a água, pega essa água, passa por um eletrolisador, faz exatamente a segregação das moléculas, pega esse hidrogênio e usa ele dentro de uma célula de combustível que gera uma tensão que alimenta um motor. Então, todo o ciclo é um ciclo de baixíssimo carbono, né? E a emissão dos gases de efeito estufa são zero. Tá? Isso que é a grande pegada. E aí, um ponto importante é que essa embarcação é a primeira do tipo na América Latina, então você posiciona o Brasil aí num cenário internacional de tecnologias, né, de tecnologias sustentáveis para o mundo, né, e para o setor hidroviário especificamente, porque a gente sabe, como você citou, aí a gente tem, né, despejo no mar, né, querosene, né, tem toda a questão do uso do próprio combustível para mover o barco. Então, assim, a gente está saindo na frente mais uma vez dentro dessa situação e eu acredito que para vocês apresentar uma embarcação como essa, um projeto como esse, como o primeiro da América Latina, assim, é um orgulho imenso, né? E aí é um orgulho imenso da gente estar podendo fazer isso como uma tecnologia brasileira. É um orgulho brasileiro. Posso falar sem sombra de dúvida que o Brasil está na vanguarda da transição energética. Nós já temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né? Como hoje no sistema elétrico a gente tem, pela primeira vez, eu acho que em muitos anos, um superávit de energia, então a gente acredita que a mobilidade é que a gente precisa ter uma atuação mais firme. E é claro, quem conhece Belém sabe que lá são as vias hidráulicas, hídricas, né? Então, que faz parte diretamente da logística do povo que mora, da população de Belém. E então é um orgulho muito grande, né? Desenvolver esse barco, a propulsão dele é hidrogênio verde, né? Motor elétrico movido a hidrogênio verde. E temos, é claro, como backup a fotovoltaica, temos uma bateria, também um grupo de baterias, e isso tudo trabalhando de uma forma muito limpa e sustentável. É um grande orgulho para todo o Brasil. Quais foram as dificuldades no processo de elaboração, né, de construção dessa embarcação com hidrogênio verde? Quais foram os pontos principais, as dificuldades ali que deu mais trabalho para poder conseguir chegar no que hoje a gente vê esse barco aí navegando nas águas? Primeiro foi o arranjo que nós iríamos fazer, né? Por exemplo, hoje o eletrolisador, o que faz essa segregação, não está embarcado. Então nós temos o hidrogênio, ele fica armazenado lá dentro e alimenta a fuel cell, né, a célula combustível, que gera a tensão para o motor elétrico. Então a primeira dificuldade, a primeira barreira que nós tínhamos era definir isso. Como que nós vamos fazer, né? E vocês vão ver imagens aí do barco, nós temos uma fotovoltaica por cima, no teto do barco, a parte de armazenamento, que são aqueles cilindros amarelos, né? E a fuel cell, a célula combustível. Então, passada essa primeira etapa, vencido esse primeiro step, que era exatamente fazer esse arranjo de como nós executaríamos, e aí nós partimos para o mercado. Então foi trazido um barco, né, comercial,
tá? E neste barco nós fizemos toda a adaptação, tá? Ele é um barco, ele é um trimarã, e onde foi adaptado. O motor também, nós temos uma dificuldade muito grande, isso no setor náutico, de conseguirmos motores de popa elétricos. Então nós fizemos já essa primeira adaptação do motor a combustão para o motor elétrico e depois toda essa integração, né, que a gente tem no mesmo barramento várias fontes de energia. Então essa integração e esse controle é outro desafio muito grande tecnológico. Qual é a autonomia hoje do barco? Isso varia muito com a velocidade que você imprime no barco, tá? E depende, como a gente tem uma fotovoltaica, então essa fotovoltaica ela alimenta também a bateria, então, e você pode utilizá-la também no motor elétrico, que é 100% sustentável. Hoje eu posso te dizer que dependendo das condições climáticas, dependendo da velocidade, a gente teria aí uma autonomia de no mínimo 3 horas. É uma autonomia considerável, né? Vide que nesse primeiro... Sim, muito boa. Nesse primeiro momento, a função do barco é fazer essa coleta de resíduos sólidos, né? Essa coleta de lixo. Então, assim, dentro dessa capacidade, é uma capacidade bem considerável para o que o barco propõe. Então a gente tem aí essa autonomia de 3 horas. Isso faz com que, assim, dê para organizar bastante o trabalho, né, de quem vai utilizar, né, que essa é a proposta, que isso seja implementado especificamente nessa região de Belém, mas que isso possa também ser expandido para outros lugares. Vou dar um exemplo aqui, como por exemplo, né, quando a gente teve toda a limpeza lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, né, então é uma possibilidade que dá para ser utilizado um barco como esse, né, que vai fazer toda a limpeza daquele espaço, né, com uma autonomia considerável. É possível implementar isso, né, nessas capitais e fazer um trabalho bem bacana. Perfeitamente, Bruno. Seu exemplo foi muito bom. A gente pensa que agora os próximos que nós vamos produzir, por exemplo, a gente tem aqui o Foz do Iguaçu é uma região muito turística, né? Então a gente tem o turístico náutico. Nós tínhamos antes aí num passado recente um grande barco que fazia isso pelo lago, esse passeio. Por que não fazer um passeio sustentável, né? Um passeio limpo, já que é a proposta da Itaipu Binacional nasceu já como uma empresa sustentável, né, de geração limpa, a maior geradora limpa do mundo, né? E então turismo pode ser utilizado. Você deu um exemplo ótimo aí de limpeza, por exemplo, de uma baía, né? Você tem 3 horas, você vai, abastece, fica alguns minutos abastecendo e pode retornar. Você tem também a parte de própria segurança, você pode fazer monitoramento de lagos, rios, com esse motor, com esse barco a hidrogênio. E pesca, né? Nós temos aqui também no lago, né? A gente tem as grandes redes aqui, e então você tem aí N possibilidades. É isso, Alexandre. Eu ainda tenho muita coisa para te perguntar, quero ainda desbravar um pouco mais sobre essa tecnologia, mas eu vou pedir rapidinho, 1 minutinho, porque agora a gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o programa Ação Sustentável. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui o bate-papo com Alexandre Gonçalves Leite, que é diretor de tecnologias do Itaipu Parktech. Alexandre, a gente estava falando sobre as utilizações possíveis do barco, né, para pesca, para utilização em bacias, para limpezas e tudo mais. E aí eu queria que você trouxesse para a gente assim, como é que está esse cronograma, por exemplo, para ampliação da construção desse barco em larga escala? É possível a gente conseguir fazer essa ampliação, né, para utilizar nesses diversos pontos que a gente colocou, mas especificamente utilizando, por exemplo, para a limpeza, que é o foco inicial que ele traz, porque a gente tem aí diversos lugares que precisam,
né, de fazer esse trabalho, então seria interessante que a gente já pudesse implementar aí uma energia limpa dentro dessa pegada de limpeza de resíduos sólidos. Perfeito, Bruno. Como o ICT, né, como uma instituição de pesquisa, desenvolvimento, fomento à inovação, esse foi um barco, este primeiro barco, ele foi um barco conceito, né? Foi uma prova de conceito, vamos chamar protótipo não, porque ele já está navegando e navegando bem, né? Mas eu posso te dizer que a tecnologia, hoje a gente já está até com uma certa maturidade, né? Então, para desenvolver, para escalar, respondendo a sua pergunta, não teria nenhuma dificuldade. É claro que tem algumas coisas que a gente ainda pretende avançar, né, nos próximos barcos, como a possibilidade de embarcarmos o eletrolisador, então ele teria a própria PV, né, a próprio fotovoltaico alimentaria o eletrolisador, que alimentaria o de hidrogênio verde e que alimentaria a célula combustível. Ou seja, sucintamente, você não precisaria nem ir para o continente. Então você teria uma autoalimentação. Isso é fantástico, né? Seria fantástico. Outra é a utilização, ao invés de nós armazenarmos ele em estado gás, né, gasoso, como existe hoje, fazer o armazenamento em estado sólido. Isso é uma pesquisa que o mundo inteiro busca e nós também estamos trabalhando em cima dela, tá? Com alguns P&Ds, inclusive, já de forma avançada. Então, vencido essas etapas, essas pequenas etapas, para escalar é muito fácil. O que a gente precisaria, e aí sim, né, uma parceria com uma startup e escalar, jogar isso para o mercado, eu acho que o apelo é muito grande, tanto na parte náutica de lazer, tanto para essa parte que está indo para lá agora, né, de limpeza, né? Nós temos vários municípios no Brasil que você tem com várias ilhas adjacentes. Vou te dar outra possibilidade. Você tem algumas comunidades quilombolas, algumas comunidades indígenas em ilhas que fazem esse transporte, né? Existe esse transporte público para o continente, que também daria para fazer perfeitamente. Então, hoje eu te falo que ele está pronto, praticamente pronto para escalar. Dentro dessa né, proposta de vocês, né, em Belém, como é que fica essa questão para poder fazer recarregar o barco? Como é que foi feita toda a estrutura? Tem uma infraestrutura que vai produzir esse hidrogênio verde lá em Belém para que esse barco possa ser totalmente abastecido? Vai ser a produção local lá em Belém de hidrogênio verde para abastecer o barco? Como é que funciona essa parte, vamos dizer assim, essa parte prática? Perfeitamente. Exatamente isso. Nós temos aqui a nossa planta, então é como se o posto de combustível estivesse muito longe, né? Então, dentro do próprio convênio, nós imaginamos essa dificuldade e estamos fazendo, né, instalando lá dentro da Universidade Federal, tá, do Pará, um centro de armazenamento, não, um centro de abastecimento de hidrogênio verde. Então, sim, no continente, nós teremos, nessa base dentro da Universidade Federal, nós teremos o eletrolisador, teremos a parte fotovoltaica, gerando, se não me falha a memória, com a capacidade de 0,3 kg/hora. Tá? Então, você vê em 24 horas, você poderia ter 8 kg/hora aproximadamente. Tá? O dia, desculpa. Então já fica aí a dica para os nossos estados brasileiros, né, que a possibilidade aí, todos aqueles que têm lagos e rios que fazem esse trabalho, já é uma possibilidade aí de se pensar em trazer energia totalmente verde, hidrogênio verde, energia limpa, utilizando hidrogênio verde para que a gente consiga cada vez mais avançar nessa transição energética e a gente consiga então, né, daqui a algum tempo, tá aí mais à frente então, levando o Brasil cada vez mais dentro dessa perspectiva da energia limpa e da transição energética que é tão importante para o nosso país. E agora, Alexandre, eu queria entrar um pouquinho na questão da segurança. Quais são os protocolos de segurança que foram desenvolvidos especificamente, né, para esse manuseio e armazenamento do hidrogênio verde lá em Belém e também a segurança, né, todo o sistema de segurança para o barco?
Bom, isso é uma parte muito delicada e para a gente aqui é inegociável, tá? Não existe tecnologia se você não trouxer segurança. Então, todo o sistema é um sistema que cumpre todas as normas, tá? Todas as regulações. Nós temos válvulas de alívio, são tanques preparadíssimos. Não pode ter, para você ter uma ideia, você não pode ter nem... Fala. Os tanques, eles estão por inteiro, você não pode ter nem solda, tá? Então, válvulas de alívio, eles são feitos exatamente para não explodir, com uma capacidade muito além do que a gente coloca em termos de pressão, né? É um ambiente aberto, então todas essas são monitorados, tá? Temperatura, pressão, válvulas. Então nós nos preocupamos muito e ele vem, claro, você vai estar carregando pessoas e isso a gente levou em consideração. Eu posso te dizer que hoje, com a tecnologia que nós temos, é como se você estivesse andando no carro a gás natural. Tá? Ah, sim, porque a gente, né, tem a questão, a gente sempre pensa, né? Porque quando a gente olha para outros combustíveis, a gente sempre pensa na questão da Claro. segurança. Então, assim, é importante, né, a gente deixar claro e saber como é que foi desenvolvido toda essa questão de segurança, porque como você trouxe, né, vai transportar pessoas, né? A gente vai estar aí num movimento e eu não tenho dúvidas de que todos os testes foram feitos, e até porque o barco está andando e está aí mostrando toda a sua potência, né, com energia limpa, e é isso que é importante, trazendo toda essa tecnologia, como eu falei lá no primeiro bloco, né, botando essa tecnologia brasileira, mostrando o quanto que a gente está à frente de tudo isso, à frente de tecnologia, o quanto que a gente, né, desenvolve tecnologia importante, especificamente nessa questão do hidrogênio verde. Então a gente também está bastante na vanguarda e a gente tem também, né, vamos dizer assim, um território enorme de água que a gente pode utilizar bastante para a produção de hidrogênio verde. Perfeito, é isso mesmo. E aí, lembrando até um adendo importante, num dos nichos que nós temos, uma das vertentes que nós temos de pesquisa, é porque quando você está com o hidrogênio no estado gasoso, para nós enchermos os tanques, você coloca uma certa pressão. Quanto maior a pressão que você usa, aí você vai ter mais combustível lá dentro e maior autonomia, que é muito importante, é claro. Então, essa pesquisa agora do armazenamento em estado sólido é muito bacana, que você diminui em até 5 vezes a pressão e, é claro, você ganha em volume. Então, num futuro muito próximo, eu posso te afirmar, nós já teremos cada vez mais autonomia com essa possibilidade do armazenamento em estado sólido. E além e aumenta a segurança também, né? Com certeza. E além da parceria que vocês têm com a Universidade Federal do Pará, que outras parcerias estratégicas, seja no setor privado, outras hidrelétricas, são cruciais aí para que essa tecnologia de hidrogênio verde desenvolvida aí em Foz do Iguaçu possa ser amplamente replicada no Brasil? Como é que está esse estágio? É possível? Existem outras parcerias? Sim, a gente tem todo um ecossistema aí no que tange hidrogênio verde, tá? Muitas parcerias com universidades, parcerias com outros centros também de pesquisa e desenvolvimento. Temos um programa aqui dentro do SAF, que é o Programa de Querosene Sustentável, né, de aviação, com o Cibiogás, que começou conosco, foi uma das primeiras startups que nós tivemos aqui, hoje é uma spin-off, né, e está dentro aqui também do nosso ecossistema fisicamente. Então a gente tem todo esse ecossistema conversando com todo o Brasil, tá? Com todas as pessoas, inclusive fora, né? Temos alguns parceiros em Portugal, estivemos na China agora visitando lá. Para você ter uma ideia, na China hoje você tem cidades, uma cidade inteira, onde todo o sistema de caminhões que fazem limpeza urbana é toda ela em hidrogênio verde. Então já existe mesmo, na prática, né? Tudo isso que a gente conversa há mais de uma década. Então, nós temos várias parcerias, não só nacionais, como também internacionais, que está aí o tempo inteiro estudando, né? E, é claro, o governo soltou, ano passado, o Plano Nacional de Hidrogênio Verde, onde, inclusive, são alguns bilhões que o governo tem de incentivo para até 2030 para fomentar essa nova tecnologia. Agora, eu estava
ouvindo você falar aqui, lembrei, falando de parcerias, eu lembrei que essa tecnologia desenvolvida por vocês, o barco, né, é uma tecnologia que pode ser associada, por exemplo, no transporte, né, de petróleo lá na margem equatorial, que acabou de ser liberado lá então para poder fazer aqueles testes para verificar se tem petróleo naquela região. Então seria aí um avanço talvez, né, uma proposta para que o governo, né, a empresa que for fazer todo esse trabalho possa utilizar o hidrogênio verde nesse transporte desse petróleo lá na margem equatorial para minimizar aí os impactos ambientais de exploração, né, do petróleo nessa região, já que isso foi tão debatido, já é aí uma colaboração, então pode ser considerado assim, para que a gente possa minimizar esses impactos ambientais utilizando então um barco totalmente energia limpa. Bruno, a gente estava conversando isso, eu estou rindo aqui, parece que você estava escutando nossa conversa. Parece que nós estamos combinando isso, né? Ontem nós estávamos conversando com o Daniel, com o presidente, nosso presidente do Itaipu Parktech, e foi levantado exatamente isso. Porque o importante é o balanço que a gente tem, né, de carbono. Então, se você tem, eu não vou entrar no mérito da extração, né? Mas se você tem uma extração, se você tem esse desenvolvimento, e falando de combustíveis fósseis, uma forma de você fazer exatamente esse contrabalanço é ter embarcações sustentáveis de hidrogênio verde. Então é exatamente isso, é uma possibilidade muito grande, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Petrobras aqui, do Itaipu Parktech com a Petrobras, da Itaipu Nacional com a Petrobras, então é uma possibilidade aí futura fantástica. O que a gente pode, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar aí para os próximos passos desse próximo, né, dessa próxima etapa do barco aí? O que você já pode adiantar? O que vocês estão pensando? Enfim, o que vem de coisa boa além do que já está pronto aí que a gente está vendo que é o barco? Eu não tenho dúvida que não é modismo, né? Eu acho que não tem volta mais. E quando a gente fala em transição energética, eu acredito muito em fontes híbridas, né? A gente tem a maior fonte do mundo, que é o sol. Mas o sistema elétrico brasileiro hoje, as distribuidoras sofrem por causa do armazenamento, são fontes intermitentes. Então, o hidrogênio vem como uma grande fonte de armazenamento. Então, eu acredito muito nisso. Então, não só para embarcações, mas também para outras formas de transporte, inclusive residenciais, para dentro da casa, porque a gente não consegue controlar o sol, a gente não controla o vento, e temos cada vez mais aí fontes renováveis, ainda bem, né? Solares e eólicas, mas a gente precisa ter por trás, porque apesar dessas fontes serem intermitentes, o consumidor não quer ter intermitência no fornecimento. Então eu vejo isso como uma grande forma de você aprimorar o armazenamento. E falando do nosso barco, né, de todo esse nicho náutico que a gente tem para explorar, eu vejo num futuro muito próximo aí a gente tendo nas nossas baías, nas nossas cidades, daqui para frente cada vez mais esse tipo de embarcação. Muito bem. Bom, pessoal, por hoje o programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e se você quiser assistir essa e outras edições do Ação Sustentável e toda a nossa programação aqui do canal AgroMais, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até mais!